Estou aqui com o Max dos Soulfly, em Toronto. Boa noite. Boa noite. Tenho algumas perguntas para te fazer acerca do passado e acerca do presente. Muitas das tuas músicas, especialmente agora no novo álbum Ritual dos Soulfly, há um aspecto político, social nas letras das músicas. Tu olhas talvez para o Brasil, para a situação social e política que existe lá hoje em dia como inspiração, ou há problemas suficientes no resto do mundo, não é preciso estar a olhar para o Brasil especificamente para tirar inspiração para as letras das músicas? A inspiração está em todo lugar, né? Não é uma coisa que é... Quando a gente fez outros discos roots, né? Acho que mais principalmente foi bem influenciado pela música do Brasil, né? Pela percussão e tudo, mas para mim a influência é no mundo inteiro. Eu tento ficar alerta a tudo que está acontecendo no mundo inteiro, e há algumas músicas no Ritual que falam sobre isso, sobre até Evil in Power, não é dedicada ao Trump, mas é referência a esse governo Trump e Bolsonaro no Brasil, que é a mesma coisa, né? Que tá indo pro mesmo caminho, né? E tudo. Mas eu acho que isso que é legal, você ter a liberdade. Pra mim, um disco igual Ritual, eu tenho a liberdade de fazer uma música política igual Evil in Power, e ao mesmo tempo eu tô fazendo uma música tipo Dead Behind the Eyes, que fala sobre Cenobites e Hellraiser, e Clive Barker, né? E mais negócio de filme de horror e fantasia. E tem uma música no Ritual que é Blood on the Street, que é um caso de verdade, que é de uma garota Navajo que foi assassinada pela polícia e não fizeram nada, o policial não foi preso nem nada, e é uma injustiça muito grande. E essa música é meio, eu chamo meio de músicas de documentário, que é Manifest, não sei se teve isso, e Blood on the Street, que é a mesma coisa no Ritual, tem o mesmo sentido. Os Nail Bomb, e será que vai haver outro álbum dos Nail Bomb? Eu gostaria. Também eu. Mas ao mesmo tempo eu entendo que é uma coisa que não dá pra forçar, sabe? Que é uma coisa... Aconteceu por vários motivos. O próprio nascimento do Nail Bomb foi uma coisa natural, né? Eu e o Alex começamos a nossa amizade junto em Phoenix, e a gente começou a trocar influências musicais e acabamos fazendo um projeto que virou um cult no mundo inteiro, né? E às vezes eu tenho um pouco de medo, assim, se a gente fizer um disco novo, pra não ser tão bom igual era, e você meio que... não sei, meio que atrapalha ou faz o passado ficar um pouco envergonhado se você não faz uma coisa tão legal igual era, né? Então, por isso que eu acho que eu tento fazer coisas diferentes, tipo Killer Be Kill e o Cavalera Conspiracy, né? Mas a turnê do Nail Bomb, pra mim, foi uma das mais legais que a gente já fez. Tocar o Point Blank ao vivo foi maravilhoso. Foi um disco que é feito pra tocar ao vivo. É muito foda, é muito legal ao vivo. Uma última pergunta para ti. Se pudesses voltar atrás no tempo, na altura dos Sepultura, havia alguma coisa que tu tinhas feito diferente do que fizeste? Acho que não. Eu acho que coisa da vida, né? Não tem como planejar a vida. Você pode tentar, mas você vai fracassar. Às vezes, né? Eu penso que naquela época que estava a época tumultuada, eu digo, que teve a morte do Dana, com os problemas que estavam tendo dentro da banda. Às vezes eu penso, se a gente tivesse feito igual muitas bandas fizeram, que foi tirar um ano de férias e esfriar a cabeça, depois voltar pensando melhor no assunto e arrumar uma solução, né? Mas não foi desse jeito. A situação foi pressionada. Vamos fazer, é isso ou você tá fora. Então naquela época eu acabei, vou embora, então vou sair.
Mas é igual eu falei, acho que tudo acontece, tem um motivo para essas coisas acontecerem. Se não tivesse isso acontecido, não teria Soulfly. Eu sou muito agradecido ao Soulfly, e mesmo que o Sepultura é uma grande parte da minha vida, não é a minha vida inteira, eu acho que não mudaria nada, não, ficaria tudo a mesma coisa. Ok, Max, muito obrigado pelo teu tempo, foi um prazer, boa sorte no resto da turnê. Valeu. Obrigado. Valeu, amigo.